O anúncio da resignação de Bento XVI apanhou a comunidade católica de surpresa, mas a boa nova chegou após 2 dias de conclave, quando Fumo Branco anunciou Havemos Papa. Jorge Mário Bergoglio foi o cardeal escolhido para tomar as rédeas da Igreja Católica a 13 de março de 2013. É o primeiro Papa sul-americano na história da Igreja, o primeiro jesuíta e o primeiro a escolher Francisco como nome. Dom Jorge Ortiga defende que o novo Papa tem o dom de chegar a todos e que o facto de ser de um país não europeu não o impede de alcançar sucesso como líder máximo da Igreja Católica. A origem dos Papas ou também a sua ligação a congregações religiosas, eu diria que isso é uma coisa secundária, não é? Ao longo destes 20 séculos da história da Igreja, pois os Papas têm sido um pouco de todas as congregações religiosas, ou então também vindos das dioceses, não é? Evidentemente que quase só da Europa e predominantemente também da Itália, não é? Mas essa ligação, quer a América Latina, quer a Companhia de Jesus, creio que tem naturalmente algo de secundário, não é? Se bem que também não podemos desconsiderar, na medida em que todos nós sabemos que o cristianismo foi-se inculturando na nossa linguagem, foi assumindo a cultura dos diversos povos e dos diversos países, não é? E então a América Latina, toda ela, incluindo o Brasil, mas aqui no caso concreto a Argentina, tem uma maneira própria de viver o cristianismo, uma maneira muito mais, direi, muito mais ligada à vida, à realidade, aos problemas, às situações em que as pessoas vivem, porque nós na Europa, infelizmente, talvez tenhamos intelectualizado em demasia o próprio cristianismo, não é? E hoje todos nós reconhecemos que o cristianismo não pode ser confundido com uma ideologia, é uma mensagem na pessoa de Jesus Cristo, e mensagem na pessoa de Jesus Cristo que é uma resposta aos problemas concretos das pessoas. Portanto, nesse sentido, o facto de o Papa ter a sua experiência concreta de homem e de pessoa da Igreja, com uma carga toda ela marcada pela problemática da América Latina, tem também a sua importância para o ajudar na maneira de orientar a Igreja. A novidade deste Papa é ele ser essencialmente concreto, na sua linguagem e as suas expressões, né? Estão carregadas de uma densidade, eu direi, de vida e da experiência de vida, né? Que para quem, e há momentos já o referi, para quem está habituado a ver uma religião mais culto, isto é, entrar dentro da Igreja, né? E se esquece de que a religião são as 24 horas de cada dia, e esta é a verdadeira religião. O cristão é um seguidor de Jesus Cristo, não é um que vai à missa ao domingo, e não estou a dizer que não deve ir à missa ao domingo, não é? Mas é um seguidor, alguém que segue, não é? Porque na missa do domingo ouve-se uma mensagem que depois se deve pôr em prática nas 24 horas de cada dia. Então este Papa, sem dúvida nenhuma, tem uma linguagem muito incisiva, muito concreta, muito realista, que às vezes incomoda, não é? Incomoda porque obriga a mudar de hábitos, de atitudes, de comportamentos, e que importa, hoje, mais do que nunca, aceitar e assumir, seguir o itinerário que ele vai traçando, com coragem e com ousadia, para ser fiel ao projeto do Evangelho. Speciale va oggi all'Associazione Mater nella giornata dei bambini vittime della violenza. E questo mi offre l'occasione per rivolgere il mio pensiero a quanti hanno sofferto e soffrono a causa di abusi. Vorrei assicurare loro che sono presenti nella mia preghiera, ma vorrei anche dire con forza che tutti dobbiamo impegnarci con chiarezza e coraggio affinché ogni persona umana, specialmente i bambini, che sono tra le categorie più vulnerabili, sia sempre difesa e tutelata. A Igreja Católica ultrapassa um dos seus períodos mais negros. Corrupção e pedofilia são 2 dos responsáveis pelos escândalos que o Papa Francisco tem de enfrentar. O seu antecessor Bento XVI já havia elaborado um decreto com o propósito de reformular o Código Penal do Vaticano. A Igreja, como qualquer instituição, tem os seus problemas.
E ao ter os seus problemas, a Igreja procura resolvê-los com coragem, com serenidade e ao mesmo tempo também com objetividade. Não é? Quem enfrentou verdadeiramente todo este problema quando surgiu, e este problema não é só da Igreja, é de outras instituições, e há outras instituições que têm o mesmo problema e que, respeitando naturalmente as crianças, deveriam também elas mesmas ser questionadas, não é? Sobre esses comportamentos, mas não é só da Igreja e também não é só deste tempo. Direi quase que a história o confirma e o apresenta ao longo da história. Não é? Mas quem o encarou assim de frente e com coragem foi, sem dúvida nenhuma, o Papa Bento XVI. Não é? Quer queiramos, quer não, alguns consideram o Papa Bento XVI mais ligado à teoria, mas foi também essencialmente muito prático. Este apenas deu continuidade àquele trabalho que o Papa Bento XVI tinha realizado. Quase que me apetece dizer que não há nada de novo nas determinações do Papa Francisco, não é? Porque tudo estava já contido nas orientações dadas pelo Papa de Bento XVI. Este apenas veio confirmar e disse que tudo aquilo que ele está consignado como uma orientação para a Igreja Universal e depois nas dioceses espalhadas pelo mundo inteiro deve ser posto em prática. Francisco defende uma igreja pobre, próxima dos fiéis, mas sobretudo uma igreja desligada dos luxos. E por ir contra estes princípios, em outubro de 2013 suspendeu o bispo de Limburg, sudoeste alemão, Franz Peter T. Barth van Helst, denominado como o bispo do luxo. Foi acusado de ter aumentado as despesas com a nova casa de Susana, que passaram de 5,5 milhões de euros para 31 milhões. La Chiesa povera e per i poveri. Este Papa vem, digamos assim, de uma experiência de uma igreja diferente da América, menos apegada aos bens materiais, não é? E, portanto, aquilo que ele fez, não é, foi, efetivamente, em primeiro lugar, certificar-se daquilo que estava a acontecer, não é? E, portanto, estou plenamente convencido que não tenho conhecimento do desenvolvimento do processo, não é? Mas era, efetivamente, verificar se correspondia à verdade tudo aquilo que tinham referido, não é? Porque há sempre obras que se constroem que poderão ter maior ou menor dignidade ou então sentido de riqueza exterior, não é? Mas depende também da situação, do lugar onde se encontram, do enquadramento. Construir um edifício num centro histórico, não é? Com um centro com uma carga muito grande, digamos assim, de valor patrimonial, é diferente do que, porventura, construí-lo numa zona do exterior da cidade, não é? Portanto, estou convencido que o Papa aquilo que fez foi dizer que a Igreja hoje, como sempre, tem direito e deve ter os seus meios para poder desempenhar os seus fins, não é? Mas ao mesmo tempo não terá que apegar-se à riqueza e sobretudo dar um testemunho de riqueza, porque isso é o que ele quer sublinhar e é o que a Igreja naturalmente vai fazendo. Uma Igreja que tem o que naturalmente necessita, porque a tarefa da Igreja é muito importante, não é? Já lá, a Igreja nunca poderá responder aos problemas sociais que lhe são confiados, não é? Se não tiver alguns meios para poder dar resposta a quem tem fome, a quem necessita de habitação e por aí fora tantas iniciativas sociais que a Igreja é responsável. Não é? O Papa Francisco escolheu o nome em homenagem a Francisco de Assis e, tal como o santo, defende uma vida de pobreza e sem luxos. Uma Igreja de todos e para todos é uma ideia que deve ser levada a cabo pelo primeiro Papa sul-americano e jesuíta, seu nome Francisco.